Olá, Thaís, eu sou a professora Larissa e eu gravei essa aula para te responder as questões que você me pediu pelo Canvas. Então, essa aula aí é especialmente para você. O primeiro exercício que você me mandou fala que é o 29, né, que é uma possível solução para a crise do tráfego aéreo no Brasil, envolve o emprego de sistemas de trem de alta velocidade conectando grandes cidades. E há um projeto de uma ferrovia de 400 km de extensão que interligará as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro por trens e que podem atingir até 300 km por hora. Então, o que eu faria como professora, assim como física, né? A primeira coisa que me vem à cabeça, né? É aqui a gente tem um ΔS, tá? 400 km de extensão é o ΔS que esse trem vai percorrer. Então, a gente tem que prestar atenção nos dados. O segundo dado que ele me entrega aqui, ó, é uma velocidade final, tá? O trem vai atingir velocidades de até 300 km por hora. Um trem, ele sempre tem que partir do repouso, né? Ele tem que pegar os passageiros na estação. Então, ele partiria de uma velocidade inicial, né? Uma velocidade inicial igual a zero. Por quê? Porque ele tem que pegar as pessoas, né? Ele não tem como ficar a 300 por hora o tempo todo sem pegar ninguém. Então, se ele vai de 0 até 300, eu já imagino que eu tenho uma situação de movimento uniformemente variado. Ele não está o tempo inteiro com uma velocidade constante. O trem ele vai ter aceleração e desaceleração para que ele possa pegar os passageiros e depois parar para que os passageiros possam descer, tá? Mas em algum momento desse trem aí, quando ele estiver uma velocidade constante de 300 km por hora, a gente tem um movimento uniforme, tá? Aí ele fala no item A que para ser competitiva com o transporte aéreo, estima-se que a viagem de trem entre essas duas cidades ela deve durar no máximo 1 hora e 40 minutos. Olha só, ele me deu um ΔT. Olha que perfeito. Qual a velocidade escalar média de um trem que faz o percurso de 400 km? Ele nem precisava ter falado, né? Mas é esse, ele já tinha falado aqui em cima. Nesse tempo. Bom, não preciso nem dizer, né? O que ele fez? Ele me deu um ΔS, me deu um ΔT e pediu para eu calcular a velocidade média. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então, o item A, vamos lá. Como é que eu... O item A, velocidade média igual a ΔS sobre o ΔT. O meu ΔT é 1 hora e 40 minutos. Eu não consigo trabalhar com esse tempo misto. Ou eu transformo tudo para minutos, ou eu transformo tudo para horas, tá? Como ele me deu em quilômetros, tá? E a gente está falando de trem quilômetros por hora, então eu vou transformar esse 1 hora e 40 minutos todos em horas. Como eu faço isso? Primeira parte do como eu faço isso é... eu mantenho essa 1 hora, que é aqui, né? E vou somar esses 40 minutos. Para eu transformar 40 minutos em hora, o que eu tenho que fazer? 1 hora tem 60 minutos. Então, 40 é uma porção dos 60. Equivale a qual porção? Então, a gente monta uma fração. 40 minutos dividido por 60, que é o total. 40 é a parte dividido pelo 60, que é o total. Beleza? Aí, 40 por 60, olha, se eu cortar esse zero com esse zero, eu vou ficar com 4 dividido por 6. Se eu dividir por 2 em cima e por 2 embaixo, eu tenho 2 terços, certo? Agora, eu tenho que somar 1 com 2 terços. Vamos lá. 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 1, certo? Mais 2 terços. Lembra que eu tenho que fazer mínimo múltiplo comum? Então, eu tenho que pegar o múltiplo. Qual é o múltiplo de 1 e de 3, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer
deixar na mesma base, vou fazer vezes 3 embaixo. E faço vezes 3 em cima. Eu transformo 1 dividido por 1 por 3 dividido por 3. Vai ficar na mesma base e eu vou poder somar em cima. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter a base, que é aí embaixo, que é 3, porque vai ficar 3, 3, certo? E em cima eu tenho que somar. 1 vezes 3 dá 3, mais 2 dá 5. Tudo bem? E é por isso que o meu ΔT dá 5/3 de hora. Tudo bem? Aí, o que eu vou fazer? Fazer a velocidade média agora, porque até então eu estava tentando calcular o meu ΔT. Velocidade média é o ΔS, que é 400 km, que a gente já percebeu aqui desde o começo do exercício, dividido pelo meu ΔT, que é em horas, 5/3 de hora. Tá? Como que eu faço essa conta? Essa fração embaixo, ela pode passar multiplicando desde que eu inverta ela. Então, isso aqui vai ficar 400 vezes... Estava dividindo. Vezes, eu pego uma fração que está embaixo da fração. É uma fração na parte de baixo da fração, certo? Eu inverto e passo multiplicando. Então, vezes 3 dividido por 5. Tá? Olha que fácil. Na tabuada do 5, 40 é 8, não é? Ó, 40 dividido por 5 dá 8. Tá? Então, aqui vai ficar 80, tá? Corto esse com 40 e vai ficar 80. 80 vezes 3. 80 vezes 3, 3 vezes 8 dá 24. Mas tem um zero aqui, fica 240. Tudo bem? No item 2... Já fui me apressando, né? Deixa eu sumir com ele. No item 2, considere um trem viajando em linha reta com velocidade constante, a uma distância de 30 km do final do percurso. O trem inicia uma desaceleração uniforme de 0,06 metros por segundo ao quadrado, para chegar à velocidade nula a seu destino. Por que velocidade nula? Porque quando ele chega no destino, ele tem que parar para deixar os passageiros. Calcule o módulo da velocidade do trem no início da desaceleração, tá? Então, toda vez que tiver movimento uniformemente variado, aceleração, desaceleração, você não tem o tempo, você tem velocidades, você tem aceleração e ΔS, tá? É Torricelli, que é essa equação aí que eu coloquei para você, tá? Equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração vezes ΔS. Velocidade final tem que ser zero. Por quê? Porque ele falou que a velocidade é nula no destino. Quer dizer, a velocidade no destino, que é a final, tem que ser zero para que as pessoas possam desembarcar. Velocidade inicial ao quadrado é o que ele pergunta, né? Calcule o módulo da velocidade do trem no início da desaceleração. Qual é a velocidade que ele vai estar aí no início da desaceleração? A desaceleração dele é de 0,06 metros por segundo ao quadrado. Então, agora tem que tomar cuidado que estamos usando metros e segundos nessa equação aqui, tá? E por que é menos? Porque está desacelerando. Essa aceleração, na verdade, é uma freagem. É contrário ao movimento, faz com que o trem se atrase, freie. Então, por isso que vai ser menos, tá? E o ΔS que ele falou é a distância de 30 km do final de percurso. Quando tiver faltando dos 400, quando tiver faltando 30 km, esse trem vai ter que parar. E ele quer que comece a parar ali, não comece a parar antes. Por isso que ele te perguntou. Bom, como são 30 quilômetros, e aqui a gente está trabalhando com metros, eu vou ter que transformar em metros. Ou seja, K do quilômetro é quilômetro, e o quilo significa 1000, 1000 vezes. Então, eu tiro o K do quilômetro, né? Então, aqui no caso do 30, fica 30 vezes 1000 metros.
por isso que aqui está 30.000. Então, a velocidade inicial ao quadrado é 3.600. Só que acontece que é ao quadrado, a gente tem que fazer uma raiz quadrada ainda. E aí só faz sentido para a gente a porção positiva. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Mas de 3.600 é 60. Porque 60 vezes 60 vai dar 3.600. Tá? Então, deu 60 metros por segundo. Se você quiser deixar a resposta em metros por segundo, aí ele não está falando nada, poderia, tá? Mas se quiser transformar metro por segundo para quilômetro por hora, para transformar metro por segundo para quilômetro por hora, a gente faz vezes 3,6. Assim. E aí dá 216 km por hora. Tudo bem? No outro exercício que você me pediu, para medir a temperatura T0 do ar quente expelido em baixa velocidade por uma tubulação, um jovem utilizou uma garrafa cilíndrica vazia, com área de base S igual a 50 cm² e a altura H 20 cm. Adaptando-se um suporte isolante na garrafa, ela foi suspensa sobre uma tubulação por alguns minutos, para que o ar expelido ocupasse todo o seu volume e estabelecesse um equilíbrio térmico a T0, situação 1. A garrafa foi, então, rapidamente colocada sobre um recipiente com água mantida a temperatura ambiente TA, 27 graus Celsius. Ele observou que a água do recipiente subiu a uma altura H igual a 4 centímetros dentro da garrafa, após o ar ser contido, o ar nela contido, entrar em equilíbrio térmico com a água, que é a situação 2. Então, tem uma tubulação de ar quente, né? E isso aqui é só um suporte, é tipo uma garrinha que tá segurando, tá? E depois ele põe no recipiente com água. Então, o que ele pede? No item A, estime o volume VA em centímetros cúbicos do ar dentro da garrafa após a entrada da água, que é na situação 2. O B, a variação ΔP de pressão em newtons por metro quadrado do ar dentro da garrafa entre as situações 1 e 2. A temperatura inicial T0 em graus Celsius do ar na tubulação, desprezando a variação de pressão do ar dentro da garrafa. E aí ele deu PV igual a nRT, deu que a temperatura em Kelvin é em Celsius mais 273. Como as duas são centígradas, então não tem muito problema. E a pressão exercida na coluna líquida é μgH, tá bom? Então, vamos ver um esqueminha que eu fiz aqui para você mais ou menos entender. Então, você tem um cilindro, tá? A área da parte aqui, da base, vamos dizer assim, do cilindro é de 50 centímetros quadrados. E aqui dentro você tem um ar na temperatura T0, tá? Essa altura aqui é 20 centímetros. Por que que é importante essa informação e essa? Você consegue a área dessa circunferência aqui, ó, a área de toda essa parte da base, tá? Vezes a altura dá o volume do cilindro, então você consegue ter volume, tá? No final, o que aconteceu é o ar, aí aqui a temperatura tá 27 graus Celsius ou 300 Kelvin e a água subiu 4 centímetros. Quer dizer, diminuiu um pouco esse volume aqui, né, ó. Já não é mais 20 centímetros a altura toda do cilindro. Agora, a altura toda do cilindro é 16, porque 4 subiu a água, tá? Então, vamos ver a resolução no próximo slide. Então, terminando para fazer a resolução, a mesma figurinha, tá? Em que a gente tem o cilindro de ar, a temperatura T0. E depois, quando ele tá imerso na água,
o volume aí ele dá uma diminuída, né? E a temperatura vai para 27 graus 300 Kelvin. No item A, ele pede o volume de ar no interior da garrafa na situação final. Aí lembra que eu falei para você, olha, a situação final, né? Diminuiu esse volume, porque essa altura não é mais 20 centímetros, é 20 menos 4. Então, é isso que a gente vai pôr aqui, volume de ar, o volume é igual a área vezes a altura no cilindro. Isso vai ser a área de 50 centímetros quadrados vezes 20 menos 4, que dá 16. 16 vezes 50 vai dar 80, tá? Mas vai dar 800, na verdade, vezes 5 dá 80, vezes 50 dá 800, que é a mesma coisa que 8 vezes 10 ao quadrado centímetros cúbicos. Tudo bem? No item B, ele pede a variação de pressão sofrida pelo ar no interior da garrafa, né? E aí, ela corresponde à pressão hidrostática da coluna de água. E aí, ele deu também nos dados isso, ele deu μGH, tá? Então, o delta de pressão é o μ da água vezes a gravidade vezes a variação da altura da coluna. Como é que a gente vai calcular isso? É 1000 vezes 10, né? 10, entendendo que a gravidade a gente arredonda para 10. E aí, a variação da coluna aí, ó, é menos 4 vezes 10 a menos 2. Por quê? Porque o centímetro equivale a dividir por 100, ou seja, multiplicar por 10 a menos 2, a mesma coisa. E é negativo porque teve uma redução aí do volume da garrafa, tá? Então, esse delta de pressão, essa variação da pressão sofrida, né, pelo ar no interior da garrafa, ele quer saber. A variação do ar interior da garrafa é de que o volume diminuiu. Por isso, esse negativo aqui, ó, é menos, o volume da garrafa diminuiu. Diminuiu quanto? Diminuiu 4 vezes 10 ao quadrado newtons por metro quadrado, tá? Então, a pressão, essa variação de pressão aí, né, sofrida no interior da garrafa, tem a ver com a quantidade aqui desse volume aqui, que variou, tá bom? E o C, desprezando-se a variação da pressão do ar, a temperatura inicial pode ser calculada, então, usando-se qual? A lei geral dos gases, né? Eu costumo dizer, pivete 1 é igual a pivete 2. PV dividido por T na primeira situação, no início, é igual a P vezes V dividido por T na segunda situação, no início. Aqui o truque era o seguinte, que você despreze a pressão, essa variação de pressão, tá? E aí, você desprezando a variação de pressão, você vai ter a mesma pressão antes e depois. Você corta isso do exercício da sua vida. E aí, você vai calcular. O que a gente está calculando aqui, tá? 50 é a área daqui, ó, dessa parte da base, vezes 20, que é a altura no início. E isso eu consigo calcular a área. A área é como se fosse várias vezes esse 50, né? É assim que a gente calcula a área de cilindro. E no volume depois, né, no final, é 50, só que agora é 20 menos 4, né? É tudo isso menos o 4, que a gente já tinha calculado lá que dava 16, tá bom? O T0, então, é a temperatura antes, e o 27 graus é a temperatura depois. Só que acontece que essa equação eu nunca posso usar graus Celsius. Essa equação eu tenho que sempre usar Kelvin. Então, eu preciso usar os 300 Kelvin, que é o 27 mais 273. Tudo bem? E aí, quando eu calcular, vou achar que o T0 é 375 Kelvin. Agora, se eu quiser voltar para graus Celsius, eu posso, fazendo o quê? Menos 273. E aí, deu 102 graus Celsius.
Então, antes, esse cilindro estava 102 graus Celsius, tá? Quando injetaram o ar lá, esquentaram ele. Depois, quando ele foi colocado na água, a água subiu aqui, né? Mas ele teve uma diminuição também de temperatura. Tudo bem? Espero que você tenha entendido os exercícios, que você goste aí das resoluções e boa sorte na prova. Boa sorte nos seus estudos.